Bem-vindos a mais uma entrevista produzida pela Imunoliga. Esperamos contribuir com informações científicas de qualidade nesse período de pandemia, esclarecendo aspectos relevantes voltados para a imunologia humana. Hoje nós vamos entrevistar a professora Daniela Junqueira. Ela é farmacêutica, mestre e doutora em ciências farmacêuticas, com foco em farmácia clínica e epidemiologia. Ela é coautora na revisão da ferramenta Cochrane para avaliação dos riscos em ensaios clínicos randomizados. Ela também é coautora em capítulos de efeitos adversos do Cochrane Handbook para revisões sistemáticas sobre intervenções. Ela também é co-coordenadora de grupos de métodos em efeitos adversos do Cochrane e coordenadora da iniciativa para a atualização do Consult Harms, que é um guia canadense para o relato de eventos adversos em ensaios clínicos randomizados. Atualmente, ela é pesquisadora associada no Departamento de Medicina de Emergência da Universidade de Alberta. Ela está sempre delineando e supervisionando estudos epidemiológicos e de revisões sistemáticas. Antes de se relocar para o Canadá e se juntar à Universidade de Alberta, a doutora Daniela Junqueira foi professora na Universidade de Sorocaba e na Universidade Federal de Minas Gerais. Boa tarde, Daniela. Boa tarde, pessoal. Aqui, na verdade, é bom dia, mas boa tarde para vocês. E obrigada pelo convite. Que bom ter você com a gente hoje. Nós vamos conversar sobre, primeiro, sobre o ensaio que a OMS lançou em março, que é um clinical trial internacional, com mais de 100 participantes, o Solidarity, né? Eu gostaria de saber um pouquinho sobre esse programa, né? Esse programa ele visa estudar as quatro possíveis medicamentos para COVID, e eles são o Remdesivir, que foi testado previamente para Ebola, MERS e SARS, o Lopinavir e Ritonavir, que é o tratamento licenciado para HIV, o Lopinavir e Ritonavir associado a interferon beta, que também foi usado para esse tratamento de esclerose múltipla, e a hidroxicloroquina, que é usado em condições reumatológicas. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o mecanismo de atuação de cada um deles. Claro. Bom, para tentar falar um pouquinho de mecanismo de ação, eu preparei uns slides para tentar facilitar, né, a visualização. Então, vou tentar falar um pouquinho do que se tem de hipótese ou de conhecimento da ação dos medicamentos que a OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, propôs estudar nesse ensaio clínico internacional, que é um ensaio clínico proposto como uma emergência em saúde pública, enfim, me propôs estudar esses quatro medicamentos. Então, o primeiro deles é o Remdesivir, que é um análogo de nucleotídeo, né? Então, basicamente, a atividade antiviral do Remdesivir consiste no bloqueio, né, da replicação da cadeia de RNA do vírus, né? Interage com a enzima de replicação do DNA, que está mostrado nessa figura, e bloqueia, então, a replicação do genoma viral, e com isso impacta a produção de novas células virais. Né? Esse, então, é um mecanismo de ação. A atividade in vitro contra as espécies específicas, né, de coronavírus, SARS, MERS e o SCOV, foi demonstrada em estudos in vitro de linhagens celulares, e também foi demonstrada em modelos celulares, em modelos animais, desculpa, com a redução da carga viral e da melhora da função respiratória. Então, essa são os resultados que a gente tem com relação a modelos in vitro e modelos animais, do Remdesivir. Quando a gente pensa em resultado clínico, né, em humano,
O resultado que mais recente, acho que é o que mais tem se falado, vem desse relato preliminar desse ensaio clínico, que estudou aproximadamente 1.000 participantes, né, 538 participantes randomizados e analisados que receberam Remdesivir, e 521 participantes que foram randomizados e analisados e receberam placebo, né, com a co-intervenção de cuidado padrão. E esse ensaio clínico demonstrou que o tempo de recuperação dos pacientes que foram tratados, né, pacientes com COVID-19, que foram tratados com Remdesivir, melhoraram em 11 dias, e os pacientes com COVID-19 que foram tratados em 15 dias, que foram tratados com placebo, tiveram um tempo de recuperação médio de 15 dias, e isso resultaria, então, numa redução do tempo de recuperação dos pacientes tratados com Remdesivir de aproximadamente 32%. Né? Então, que tem uma ilustração retirada da publicação desse ensaio clínico, né, que mostra mais ou menos isso, né? Então, aqui embaixo são os dias de tratamento, e os pacientes tratados com Remdesivir, eles foram melhorando em menor tempo que os pacientes tratados com placebo. Acho que esse é o resultado mais recente do tratamento da COVID, que mais se tem falado, né? E com relação a eventos adversos, esse estudo demonstrou também alguns efeitos adversos importantes, né? Principalmente anemias, que aconteceram numa frequência relativamente importante que se deve considerar, né? Tem um outro estudo também que fez essa comparação, né? Então, esse aqui é um gráfico, uma tabela que mostra os dois estudos existentes atualmente, comparando Remdesivir com placebo no tratamento da COVID, e uma coisa que a gente pode ver nesse gráfico é que, com relação à qualidade de condução desses ensaios, todos eles, a gente tem algumas considerações, algumas considerações com relação ao que a gente chama de risco de viés, que significa que algumas etapas da condução desses ensaios clínicos parecem ter sido problemáticas, o que poderia impactar na confiança que a gente tem nesses resultados. Então, o que a gente vê, voltando aqui, só para resumir, é que os resultados in vitro, até o momento que a gente tem, é que eles estariam se traduzindo numa melhora, numa redução do tempo de melhora de aproximadamente, né, 3, 4 dias. O outro tratamento que está sendo estudado no ensaio clínico Solidariedade, essa combinação Lopinavir-Ritonavir, são antirretrovirais e são já aprovados e utilizados no tratamento do HIV. Com relação ao mecanismo de ação, o Lopinavir é um inibidor competitivo da HIV protease, que é a enzima envolvida, né, responsável pela replicação do vírus do HIV. Então, nessa figura, o Lopinavir ele atua aqui, inibindo a protease do vírus, né, o que acaba impactando em toda a tradução do RNA, a tradução e replicação do RNA viral. Né? O Ritonavir, ele tem alguma ação antirretroviral também, mas nessa combinação, ele basicamente é utilizado para aumentar a concentração plasmática do Lopinavir. O principal fármaco, né, o fármaco com principal ação antirretroviral em maior escala é o Lopinavir. Né? In vitro, especificamente contra coronavírus, né, espécies de coronavírus, foi demonstrada uma atividade
contra o SARS e os MERS, e tem um mecanismo proposto, a inibição da protease do tipo 3, quimotripsina desse tipo, dessas espécies virais. Como que isso se traduz em resultado clínico? De resultado clínico, a gente tem principalmente esse estudo que avaliou o tratamento de pacientes com COVID-19 que foram tratados com essa combinação lopinavir e ritonavir em comparação com o tratamento convencional. Aproximadamente 200 participantes foram estudados nesse ensaio clínico. E os resultados até agora não foram muito promissores, né? Então, o principal resultado seria o tempo que foi analisado nesse estudo, foi o tempo de recuperação, que foi basicamente muito semelhante, né? Basicamente semelhante entre os dois grupos, pessoas tratadas com lopinavir e ritonavir e pessoas que receberam o tratamento convencional. Né? Aqui é a ilustração de como que isso funciona, né? A evolução cumulativa do tempo da melhora, né, da taxa de melhora dos pacientes com relação ao tempo, aqui embaixo, né, os dias, e essa diferença, né, apesar de visualmente parecer ter um pouquinho de diferença em alguns momentos aqui no gráfico, essa diferença não existiu, na verdade, estatisticamente, numericamente. Né? Então, a gente não tem muitos resultados promissores em termos de benefícios com essa combinação, por enquanto, pelo menos. E com relação a efeitos adversos, também alguns resultados que merecem atenção, né? A ocorrência de efeitos graves em torno de 20% de participantes sugere cautela também. Né, e praticamente metade dos participantes em todos os grupos tiveram algum tipo de evento adverso entre o período em que eles foram randomizados para um tratamento ou outro e o dia 28 de acompanhamento. Esse é o conjunto das evidências, né, o conjunto dos estudos disponíveis até agora, comparando lopinavir e ritonavir com o tratamento convencional no contexto de pacientes diagnosticados com COVID-19, né, também todos os estudos disponíveis com algumas considerações de potenciais problemas na condução desses estudos que podem interferir com a confiabilidade dos resultados. Então, nesse cenário, você tem resultados que já não parecem muito promissores e ainda uma chance de que esses resultados ainda tenham sido influenciados e estejam distorcidos pela qualidade de condução dos estudos. Uhum. O outro medicamento que está envolvido, né, entre os grupos estudados no ensaio clínico Solidariedade é a interferon beta-1A, né, que é a classe farmacológica dos interferões. Eu pensei em não me atrever nesse curto espaço de tempo em descrever todas as ações imunomoduladoras dos interferões. Acho que pode ser uma questão de prova para vocês, estudantes de imunologia, né? Os interferões têm uma série de ações na imunidade inata e na imunidade adquirida, mas, de uma forma geral, eles são citocinas que mediam atividades antivirais, antiproliferativas e do sistema imune de uma forma geral, podendo melhorar as atividades das células imunes, né? Eles alteram diversas expressões de resposta a antígenos de superfície, que podem, né, ter algum benefício no tratamento de doenças como a COVID, que tem um perfil de hiperinflamação, né, que leva a diversos desfechos negativos no prognóstico do paciente. Né, a atividade in vitro específica com relação a SARS-CoV, né, a vírus da espécie SARS-CoV, foi demonstrada num estudo de 2006, então esse estudo, na verdade, não estava trabalhando ainda com SARS-CoV-2, a espécie SARS-CoV, 1, né?
E com relação a como que esses ensaios in vitro, esses resultados in vitro se transferem para resultados clínicos, na verdade, a gente não tem muito resultado nesse momento, né? O que a gente tem alguns estudos no contexto da SARS e da MERS, né, que é a síndrome respiratória do Oriente Médio, né? Nesse contexto, não teve demonstração de eficácia no tratamento dos pacientes com esses diagnósticos. Existe uma questão, uma cautela importante com relação à potencialidade tóxica do interferon, né, dos interferons e do interferon beta-1A. Mas, pela hipótese de que a ação imunomoduladora poderia, de alguma forma, beneficiar os pacientes com COVID-19, esse medicamento também está sendo estudado. O que se tem de resultado clínico até hoje não é promissor também, né? A gente tem somente um estudo com o COVID-19, que ainda está no formato de preprint, mas que nesse gráfico aqui, o que a gente está vendo também, novamente, o tempo de melhora clínica, e aqui, essa linha do meio, ela significa que tanto o grupo que recebeu o tratamento com interferon e o grupo que recebeu o tratamento placebo, eles têm o mesmo resultado, né? O tempo de melhora deles seria igual. Desse lado de cá para o meu lado direito, né, que seria se todo esse quadradinho tivesse para esse lado de cá, a gente teria um indicativo de melhora com relação ao tratamento e o contrário, se todo esse resultado estatístico que tivesse do outro lado, né? O que a gente vê aqui é que basicamente tanto os dois grupos tratados com interferon ou com placebo têm o mesmo resultado com relação ao tempo de melhora clínica. Então, ainda também, ainda não, nada muito promissor nesse cenário. E, finalmente, a famosa hidroxicloroquina, que está na mídia, tem sido ocupado muito do nosso tempo. A hidroxicloroquina é um medicamento que ele basicamente foi desenvolvido e basicamente testado como agente antimalárico, mas ele também tem sido utilizado mais recentemente no tratamento da artrite reumatoide e do lúpus, porque ele tem alguma ação a nível celular de inibição de processos de atividade imune, por diversos mecanismos, o que acredita-se que poderia proporcionar um benefício, né, nos processos de inflamação, né, da artrite reumatoide, né? O mecanismo de ação, mas de fato o mecanismo de ação ele é proposto, mas ele não é totalmente elucidado. De uma forma geral, o que a gente sabe é que a hidroxicloroquina, só voltando um pouquinho aqui nessa explanação, né? A hidroxicloroquina é um derivado da cloroquina e ela está sendo, a gente está tentando estudar mais a hidroxicloroquina, porque a gente sabe que ela tem um perfil de indução de efeitos adversos, né, de danos um pouco melhor que a cloroquina, mas o mecanismo de ação é basicamente semelhante, né? Então, o que a gente sabe é que a hidroxicloroquina é uma base fraca, que se acumula em compartimentos ácidos, como os lisossomos e tecidos inflamados, e ao se acumular nessa região, nesses compartimentos, o fármaco teria capacidade de interferir na atividade lisossômica, na atividade de autofagia, prejudicaria a estabilidade da membrana e alteraria vias de sinalização e transcrição. Então, isso, no próximo slide, eu vou mostrar um pouquinho como que se traduz na hipótese de ação contra o vírus da COVID-19. A nível celular, se propõe uma série de ações que está ilustrada nesse gráfico aqui, mas que
complicado detalhar tão rapidamente, mas em linhas gerais, uma série de ações nos processos de atividade de imunidade inata e adquirida por vários mecanismos, né? Por exemplo, o mecanismo de redução da sinalização de receptores Toll-like a nível de resposta imune inata e redução da produção de citoquinas, né? Indução da redução de produção de citocinas e, por exemplo, redução da expressão de CT 154 das células T, que seria uma atividade focada na resposta imune adquirida. Né, mas processos bastante complexos e principalmente de modelos, e que no cenário do COVID-19, a teoria é que principalmente a nível molecular, você teria a possibilidade de inibição da fusão do vírus à membrana celular, além de inibição de outros processos relacionados, por exemplo, à replicação, de ácidos nucleicos, glicosilação e montagem de partículas virais, e que tudo isso poderia diminuir, então, toda a produção mesmo de partículas virais e impactar beneficamente no prognóstico, né, no tratamento do paciente. Essa figura ilustra mais ou menos isso, então aqui é que se acredita que principalmente estaria a ação da cloroquina e da hidroxicloroquina, então impactando a fusão com a membrana, a fusão do vírus com a membrana celular né, dificultando a entrada do vírus na célula e, enfim, todos os mecanismos que vêm, consequentemente, da entrada do vírus nas células. Em termos de atividade antiviral in vitro, a gente teve um estudo em 2020 que acho que gerou todo o interesse na cloroquina e na hidroxicloroquina como tratamento da COVID-19, que demonstrou a diminuição da replicação viral de maneira dependente com a concentração dos fármacos em células infectadas com SARS-CoV-2. Né? E aí, a pergunta da sequência, né, é como que isso talvez se traduziria em resultados clínicos, né? E é o que até agora a gente tem questionado muito, estudado muito, tentado entender. Existem vários estudos clínicos, de ensaios clínicos sendo conduzidos, mas nenhum ainda com resultado, para a gente conversar objetivamente aqui. A gente tem alguns resultados de estudos observacionais não muito confiáveis até o momento, que a gente também pode conversar mais ao longo desse bate-papo, mas que a gente não tem muita confiança em se há benefícios, a gente tem considerações com relação a efeitos adversos, né, riscos para os pacientes. A gente teve nas últimas semanas inclusive um grande problema com um desses estudos observacionais que foi retratado, né, que teve a validade do seu banco de dados e das suas análises contestada, mas a gente também teve, na sequência, interessantemente, a publicação de um ensaio clínico controlado e randomizado, que estudou a possibilidade de prevenção da COVID-19 com o uso de cloroquina, de hidroxicloroquina. E esse estudo também não demonstrou muito potencial promissor da cloroquina. Na verdade, o que esse estudo fez foi estudar principalmente profissionais, né, altamente expostos, né, tratando pacientes diagnosticados com COVID-19, e esses profissionais foram tratados, então, ou com hidroxicloroquina ou com placebo, e, posteriormente, foi avaliada a incidência de uma doença nesses profissionais tratados ou não. E a incidência da doença foi bem semelhante nos dois grupos, o que demonstra que a hidroxicloroquina não
provavelmente não teria um papel em prevenir a incidência, né, prevenir a contaminação com o COVID-19. Além disso, eventos adversos bastante comuns, né? 40% das pessoas tratadas com cloroquina tiveram algum tipo de efeito adverso, então uma consideração com relação à segurança. Enfim, esse é o estudo, em resumo, né? Esse é o estudo, o ensaio clínico que está utilizando todos esses tratamentos, o ensaio clínico Solidariedade. Então, o que esse estudo está propondo é estudar pacientes ou que vão ser randomizados para receber o tratamento convencional, que é não farmacológico e de suporte, ou o Remdesivir, ou a cloroquina ou hidroxicloroquina, o lopinavir combinado com ritonavir, ou o lopinavir combinado com ritonavir e interferon beta-1A. Então, na verdade, o interferon está sendo utilizado de forma combinada com o lopinavir e ritonavir. Esse estudo clínico, a gente provavelmente vai conversar um pouquinho mais. Ele tem um desenho interessante que gerou, que por causa de alguns resultados com estudos observacionais que preocuparam toda a comunidade científica, possibilitou que um desses grupos, que foi a hidroxicloroquina, ser pausado por um tempo, porque ele tem um desenho que a gente chama de adaptativo, que permite que um grupo ou outro eventualmente seja pausado quando se há preocupações com relação à segurança dos pacientes ou ao aumento de risco e não de benefício em um certo grupo tratado. Esse ensaio clínico está sendo realizado em diversos países, mas está sendo realizado em diversos países. E só para dar uma perspectiva, né, além do Brasil, né, mas para dar uma perspectiva de onde eu estou, que é no Canadá, só no Canadá a gente tem 28 centros oficialmente recrutando pacientes para esse ensaio clínico. Entre esses 28 centros, 6 hospitais estão na região, né, no estado onde eu moro, que é o estado de Alberta, e 2 desses centros estão na cidade onde eu moro, que seria o Royal Alexandra Hospital e o hospital da Universidade de Alberta, que é exatamente até onde eu trabalho. Ótimo. Ainda falando sobre os fármacos, professora, falou-se aqui no Brasil muito sobre a possibilidade de utilização de um antieumíntico de amplo espectro, ou seja, um vermífugo, como tratamento da COVID-19. Como que seria a atuação desse medicamento no organismo? E se você conhece alguma linha de pesquisa que está indo para esse mesmo caminho? Bom, então vamos voltar para os meus slides. Eu tenho um slidezinho que eu preparei sobre isso, que é a ivermectina, né, que é um antiparasitário, e eu vi notícias sobre ele logo acho que no início da pandemia, se não me engano, e exatamente por isso, porque um estudo in vitro, né, um resultado de um estudo in vitro demonstrou uma atividade antiviral contra o vírus da COVID-19, que é esse estudo, que é esse desenho aqui, essa ilustração aqui é retirada desse estudo, que demonstrou que a ivermectina teria uma ação que desestabilizaria uma proteína do vírus da COVID-19, que seria responsável pela transmissão da proteína viral para dentro da célula hospedeira. E a ivermectina atuaria exatamente que impediria, então, que o vírus entrasse dentro da célula e, com isso, você basicamente bloquearia a infecção viral, né? Mas isso é um resultado in vitro. Eu não tenho conhecimento de estudos clínicos que estejam sendo realizados nesse momento. Então, a gente não sabe se esse resultado in vitro vai, de fato, se traduzir em resultado clínico, que eu acho que é o que eu tentei mostrar um pouco para vocês nessa longa apresentação que eu fiz, que eu tentei não me ater somente, não me limitar somente a ensaio in vitro,
porque a pergunta-chave nesse momento de quando a gente está pensando em tratamento de pacientes, de fato, é entender se esse resultado in vitro, se esse modelo de mecanismo de ação, se ele vai realmente se transformar em benefício clínico quando a gente oferece o medicamento para os pacientes. E como vocês viram, né, por exemplo, o Redensivir tem alguma indicação de que resultado in vitro se transfere para benefício clínico, mas ainda pequena, o interferons, etc. Vocês viram que não necessariamente isso acontece de forma tão mágica, assim. Então, acho que essa é a próxima pergunta, especificamente, que ainda não está, acho que nem se começou a se responder com a ivermectina, não encontrei nenhum estudo com resultado em humano ainda já disponível para tentar responder se a ivermectina seria útil ou não no tratamento da COVID-19. Bom, Daniela, nesse nosso momento de pandemia que estamos vivendo, o envolvimento de muitas instituições de saúde e pesquisas está em busca de um mesmo objetivo. E, na sua opinião, quais são os benefícios e riscos dessa corrida farmacológica que a gente está vendo? E como você enxerga a relação disso com as medidas não farmacológicas? Bom, é muito interessante, por um lado, ver tantos pesquisadores, tanta gente, né, tantas instituições, tantos indivíduos focados no mesmo, né, num objetivo comum, né, de encontrar uma solução, de encontrar um tratamento e por um bem, basicamente, um bem realmente mundial. É muito interessante e a gente, com certeza, a gente já está vendo e a gente vai ver, acho que avanços em tempos recordes como a gente nunca viu antes. Né? Então, isso é muito interessante e, com certeza, excelente, por um lado. Né? O risco é exatamente a gente esquecer que podem existir problemas, riscos, quando a gente utiliza um medicamento, um fármaco. Então, os efeitos adversos, eles costumam ser esquecidos, nessa arena do tratamento farmacológico. A gente tende a se focar em benefício, sem pensar que, na verdade, é sempre um pacote, é sempre um balanço, né? Toda intervenção clínica, ela vai gerar, eventualmente, a gente espera que gere benefícios aos pacientes, mas ela vai gerar riscos, ela vai gerar danos. E a gente tem que entender isso bem, né? Qual que é esse balanço que cada intervenção vai ter o seu perfil. Então, a gente tem que entender isso, e acho que o grande risco é a gente pular essa etapa, a gente continuar focando a gente ficar focando só na possibilidade de benefício e, de repente, a gente causar mais dano do que benefício, de fato, quando a gente começa a tentar oferecer tudo e qualquer possível novidade farmacológica para todos os pacientes, né? Que é o que a gente tem visto, infelizmente, e em vários contextos, né? Com relação às medidas não farmacológicas, apesar de elas, da comparação disso com as medidas não farmacológicas, apesar das medidas não farmacológicas, às vezes, não causarem tanto impacto em termos de jornais, em termos de mídia, interessantemente, elas têm o mesmo perfil, né? E a gente está vendo que quanto mais os profissionais, os pesquisadores entendem a dinâmica da patologia, da fisiopatologia da COVID-19, essas medidas, mesmo as não farmacológicas, vão sendo alteradas também, exatamente para que você cause menos danos e mais benefícios. Então, o mesmo processo tem acontecido, por exemplo, utilização de ventilação mecânica, né? Tem tido uma discussão e uma evolução nos protocolos clínicos. Se a gente for olhar desde janeiro até agora, em junho, tiveram alterações, exatamente porque a gente vai compreendendo melhor aonde que essas intervenções estão ajudando e aonde que elas podem estar, na verdade,
prejudicando o prognóstico do paciente. Então, é a mesma dinâmica de entender com cuidado benefícios e os riscos, qual que é esse balanço, né? E para que a gente possa ser efetivo, né, eficaz e não causar mais dano, né? Então, apesar dos tratamentos farmacológicos gerarem mais interesse e mais mídia, isso tem acontecido também com o nosso conhecimento, a evolução do nosso conhecimento com relação aos tratamentos não farmacológicos da COVID-19. Ótimo. Agora, o artigo publicado no Lancet sobre a cloroquina, o qual você inclusive citou quando respondeu a nossa primeira pergunta, ele teve uma enorme repercussão e acabou sendo retratado pelos autores, né, por desconfianças em relação à veracidade dos dados utilizados. E esse fato, claro, gerou um enorme impacto, né, e questionamento sobre a segurança do medicamento, inclusive nos estudos da OMS. Então, você poderia nos explicar um pouco mais sobre como se deu esse processo, como que se enxerga essa situação? Então, esse estudo que foi publicado no Lancet, quando ele foi publicado, interessantemente, ele foi publicado numa sexta-feira, e sexta-feira normalmente é um dia que dá pouco tempo, né, para você agir antes que isso tome conta dos jornais, etc., que foi basicamente o que aconteceu, né? Ele foi publicado na sexta-feira, eu me lembro que eu li na minha sexta-feira aqui à noite, e ele era muito interessante, porque ele dizia, né, ter conseguido analisar dados de mais de 100 mil participantes. É uma coisa, assim, de número de tamanho de amostra, seria muito robusto ter um tipo de estudo dessa forma, né? E que você construir um banco de dados com 99 mil participantes não é uma coisa muito simples. E esse banco de dados está vindo de pacientes tratados em vários lugares do mundo, então, teoricamente, você tem uma heterogeneidade muito interessante em termos de quem são esses pacientes, o que aumenta a validade externa do estudo, ou seja, aumentaria a chance daqueles resultados, ao serem transferidos para uma população real, se manterem válidos, né? E, enfim, mas, ao mesmo tempo, também gerava algumas questões, que é basicamente isso, como os autores conseguiram, né, dados de 99 mil participantes de vários lugares do mundo, sendo que quem trabalha com dados de paciente em hospital, a gente sabe que é muito difícil o acesso a esses dados. Primeiramente, porque existe uma preocupação extremamente importante com relação à privacidade dos dados, né? Você não quer que qualquer pessoa simplesmente tenha acesso aos dados eletrônicos dos pacientes, de vários pacientes, e use isso para qualquer forma. Então, conseguir aprovação ética disso tudo é muito criterioso. Além disso, normalmente esses dados, quando eles são transferidos dos bancos de dados originais para os pesquisadores, eles têm que estar organizados de uma forma que não permita a identificação do paciente, né? Então, existem várias preocupações nesse sentido. Além disso, vários lugares do mundo não existe logística e até recursos financeiros para você ter documentação eletrônica de paciente, né? Isso é a realidade em vários locais do Brasil, inclusive, né? Então, assim, ao mesmo tempo que gerava esse estudo era muito interessante se ele tivesse conseguido fazer isso, a gente se perguntava um pouco, mas como, né? Outros pesquisadores também se perguntaram, né, e levantaram considerações sobre a análise estatística, levantaram considerações sobre as características dos participantes, e aí conversa com essa desconfiança de onde que esse banco de dados veio, porque se considerou a análise das características de baseline, né, as características iniciais dos participantes eram extremamente homogêneas, e aí a pergunta de alguns pesquisadores era como que você tem pacientes do mundo inteiro sendo extremamente homogêneos para características que você sabe que é quase impossível que eles sejam tão iguais, né? Enfim, isso, várias discussões nesse sentido de confiança nesse banco de dados e nesses resultados seguiram,
que combinaram com a solicitação de que os autores, né, os donos do banco de dados, disponibilizassem os dados para que se fosse feita uma auditoria independente. E, inicialmente, eles falaram ok, concordaram com isso, mas, no final, a empresa, né, era um dos autores, teoricamente, dono de uma empresa, que é a que teria organizado esse banco de dados, ele, a empresa, enfim, eles se recusam a disponibilizar o banco de dados. E aí, se você não vê os dados, você não sabe de onde vem, ninguém sabe de onde esse banco de dados vem, como é que você confia nesses resultados, né? Então, foi isso que aconteceu. E, enfim, hoje a gente, né, a maioria, acho que, não sei se a maioria dos pesquisadores, mas falo por mim, falo para alguns lugares que eu vi, alguns projetos que estão trabalhando, né, tentando sintetizar em tempo real os resultados clínicos de tratamentos da COVID-19. Eles retiraram qualquer dado desse estudo das suas sínteses para que esses resultados não impactem a síntese de evidências clínicas, né, porque a gente não tem muita confiança nesses resultados. No entanto, o que aconteceu com relação ao impacto da publicação desse estudo no ensaio clínico da OMS, Solidariedade, eu vejo com muita tranquilidade, na verdade. Eu acho que era o esperado. Porque eu comentei rapidamente, a gente pode falar um pouquinho mais, o ensaio clínico da OMS, Solidariedade, ele foi desenhado, ele tem um delineamento que a gente chama de adaptativo, que é exatamente, um delineamento muito interessante, exatamente utilizado numa situação que você ainda não tem muita certeza se os tratamentos que se vai oferecer no paciente vão ser realmente mais benéficos ou se eles vão causar muitos danos, muitos efeitos adversos. Então, o que acontece? Ao longo que os pacientes vão sendo, vão entrando no ensaio clínico e você vai acumulando dados, esses dados vão sendo pré-analisados, e se você tem um sinal de que um dos grupos em um dos grupos você tem a ocorrência de danos num número exacerbado, você poderia parar somente esse grupo, você para de recrutar pacientes somente para esse grupo, mas você continua para os outros. Então, que é o que a gente chama de ensaio clínico adaptativo, né? Então, o delineamento ele se adaptaria e se manteria robusto, mesmo com você pausando um ou outro grupo de tratamento. E aí, quando esse estudo do Lancet foi publicado, e ele foi publicado com conclusões fortes de que a hidroxicloroquina e a cloroquina aumentariam a mortalidade de forma alta, né, de forma bem relevante, acho que o que a OMS decidiu foi pausar, né, o grupo de pacientes que estavam sendo recrutados para o tratamento com a cloroxicloroquina, com a hidroxicloroquina, eles pausaram porque tinha um sinal, enfim, naquele momento ainda não sabia da confiabilidade, mas existia a possibilidade de que os pacientes estavam sendo mais lesados do que beneficiados, então eles pausaram. E depois dessas semanas que teve todo esse processo de críticas e da retratação do estudo do Lancet, né, e que, enfim, concluiu-se que aqueles dados não são confiáveis, a OMS já lançou, né, uma atualização de que ela retomou o recrutamento de participantes também para o grupo, né, do grupo da hidroxicloroquina e cloroquina. Então, eu acho que era um processo natural que era previsto dentro do delineamento do ensaio clínico e dentro da perspectiva de manter a segurança dos pacientes, mesmo que a doença seja importante, a gente quer achar um resultado, a gente não pode esquecer esse lado que a gente tem que proteger os pacientes o máximo possível quando eles se voluntariam para participar de um ensaio clínico. Dani,
Eu gostaria de falar aí com um gancho no que você falou. Você escreveu um artigo recentemente, né, fazendo um estudo sobre a importância do planejamento desses testes randomizados, né, assim, para ter um foco em uma produção consistente de conhecimento, né, assim, não é só avaliar a eficácia, avaliar a segurança, né, como que é a utilização, até a questão da administração do fármaco, a gente nem tocou aqui, mas uma outra coisa assim, né, que por ser uma via diferente, né, assim, vendo qual que é a mais eficaz e tal. Como é que a indústria farmacêutica pode se adaptar para avaliar de forma mais objetiva e adequada a efetividade desses medicamentos que vêm sendo propostos, né? E você falou aí também esse salto da bancada de laboratório, às vezes até muita análise em sílico, que eles falam, né? Transpor da análise computacional para análise in vitro, para análise em vivo, né? Para o teste clínico. Qual que é essa ferramenta de planejamento para avaliação desses resultados? Sim, então, eu acho que desde quando vocês me convidaram para esse bate-papo, né, para essa aula, entrevista, bate-papo, eu tentei comentar com vocês que eu achava, eu comentei com vocês, mas pensei imediatamente que dessa abordagem, né, principalmente que vocês são estudantes que estão ainda no ciclo básico, então vocês estão entendendo todo esse processo básico, né, da fisiologia, da imunologia, etc., que é importante, né, então você tem resultados nessa esfera, mas quando a gente começa a avaliar tratamento clínico, a gente precisa fazer compreender toda essa tradução de resultados da pesquisa básica para a pesquisa de fato aplicada ao tratamento do paciente. Então, eu tentei dar esse foco para vocês e é legal fazer esse gancho com como que os estudos agora no cenário da Covid-19 estão sendo feitos no sentido dessa avaliação dos resultados clínicos, né? E existem algumas lacunas, algumas oportunidades de melhora, e que eu tratei num artigo, numa pesquisa recentemente que a gente fez. Se você puder compartilhar minha tela. Então, desculpem. Então, a gente tem toda essa etapa inicial, então, de pesquisa básica, in vitro, e quando a gente chega na pesquisa clínica aplicada, a gente também tem a oportunidade de avaliar o resultado no paciente, do tratamento do paciente, em termos de eficácia, né, o benefício, de duas maneiras. Uma maneira que a gente chama de, em inglês, clinical outcomes, que seriam resultados clínicos, a tradução, seriam resultados realmente medidos no paciente, como que o paciente se sente, como está a função do paciente, se ele sobrevive ou não. Né? Então, por exemplo, mortalidade, né, melhora a recuperação dos sintomas respiratórios, por exemplo, na Covid-19, seriam resultados clínicos. No entanto, a gente também pode medir os tratamentos aplicados ao paciente de formas que a gente chama de substitutivas. Em inglês, a gente chama isso de surrogate outcomes. Basicamente isso, resultados alternativos. São resultados que vêm um pouco informados por essa pesquisa básica, que tem a sua relevância naquele momento, mas que aqui, quando a gente pensa em desfecho aplicado ao paciente, não necessariamente esses desfechos, por exemplo, carga viral, biomarcador, enfim, esses desfechos que a gente chama, são todos esses desfechos que não são exatamente clínicos, a gente não sabe, muitas vezes, se isso vai
se traduzir também em melhora do paciente. Então, o fato do paciente estar sendo tratado e você medir a carga viral e você, inclusive, demonstrar que o paciente está tendo redução de carga viral, não necessariamente a redução da carga viral vai se traduzir em melhora ou recuperação do paciente. Vai se traduzir, por exemplo, em redução da mortalidade. E são esses desfechos clínicos que realmente alteram o curso da doença e realmente promovem um benefício, oferecem um benefício para o paciente. Só, por exemplo, redução da carga viral, sem isso estar acompanhado com melhora, recuperação, redução da mortalidade e etc., não é suficiente para a gente concluir que um tratamento é benéfico, que a gente vai usar ele em uma grande escala populacional. Então, dentro desse cenário da Covid-19, a gente tem falado muito, né, a gente tem discutido muito o uso da hidroxicloroquina e da cloroquina, e no Brasil, inclusive, isso foi em condições realmente... acho que bem, enfim, novas nesse contexto da gente ter esses dois medicamentos ainda sem comprovação de eficácia recomendados de forma ampla, né? O que a gente fez nessa pesquisa foi tentar entender, então, como que os estudos que estão sendo feitos, né, eu mostrei para você, a gente não tem ainda muito resultado clínico, mas a gente tem muitos estudos sendo propostos e ainda não iniciados, ou já iniciados e recrutando pacientes. E esses estudos, esses ensaios clínicos, eles são registrados, a gente tem alguns registros de ensaios clínicos, um deles é o da Organização Mundial de Saúde, que foi esse que a gente usou nessa pesquisa. Os mais conhecidos seriam, talvez, esse da Organização Mundial de Saúde, e a gente tem o Clinical Trials também, que é do FDA. Então, os ensaios clínicos, eles são registrados, então você consegue acessar tudo que está sendo proposto, né? Mesmo que eles ainda não tiverem começado, se eles estão sendo planejados e estão sendo... e tem uma previsão para serem iniciados, eles vão estar registrados. E ali, nesses registros, os pesquisadores, eles têm que descrever quais são os resultados clínicos que eles estão avaliando para tentar comprovar a eficácia e os danos, né? Para tentar entender a eficácia e os danos dos medicamentos. Então, a gente acessou esses ensaios clínicos registrados nesse banco de dados de registro de ensaios clínicos da OMS. Esse registro da OMS, ele, na verdade, ele inclui registros de ensaios clínicos de várias partes do mundo, esse do FDA, que eu comentei, o Clinical Trials, e de outros, inclusive o registro de ensaios clínicos do Brasil, ele oferece dados, né, ele alimenta com dados esse registro da OMS, então a gente acessou esse, que é meio que central. Até a gente fez essa pesquisa até o dia 8 de abril, né? A gente tem que parar em algum dia, mas hoje eu sei que tem muitos mais ensaios clínicos sendo conduzidos. Naquela época, até o dia 8 de abril, a gente tinha 51 ensaios clínicos ou em andamento ou sendo propostos para avaliar a hidroxicloroquina ou a cloroquina no tratamento da COVID. Tanto a hidroxicloroquina ou a cloroquina sozinhas ou em combinações as mais diversas possíveis. Eu não vou mostrar a tabela em detalhes para vocês, porque é gigante, mas a hidroxicloroquina ou a cloroquina estão sendo propostas combinadas com vários desses medicamentos que a gente conversou hoje e vários outros, em diversas concentrações, em diversas doses. Então, as doses variam de 400 miligramas a 1.200 miligramas, que são doses bem elevadas e que não são comumente utilizadas, por exemplo, no tratamento da artrite reumatoide.
enfim. Então, é bem variável, mas é o que a gente fez, a gente tinha um principal interesse em entender como que eram os desfechos, né? Como que eram esses resultados clínicos ou substitutivos, quais eram os resultados de segurança que esses estudos estavam avaliando, né? Pensando que a gente precisa ter realmente comprovação que a hidroxicloroquina vai ser benéfica se a gente quiser utilizar ela na prática, eventualmente, para o tratamento da COVID-19. Então, essa tabela aqui, eu mostro para vocês isso. Aqui, eu realcei aqui em azul, 24% desses 51 ensaios clínicos sendo planejados ou em andamento para avaliar a hidroxicloroquina ou a cloroquina no tratamento da COVID, 24% deles estavam somente sendo baseados em desfechos substitutivos, que é esse que eu expliquei para vocês, ou carga viral, ou, enfim, biomarcadores, etc. Né? A gente tem alguns ensaios clínicos utilizando desfechos clínicos, mas muitos ainda se baseando somente em desfechos substitutivos, né? Outra coisa muito importante é que praticamente a maioria, 47% desses ensaios clínicos, não tinham o planejamento de avaliar nenhum desfecho de dano, nenhum evento adverso, zero. Né? Isso é muito preocupante. Os ensaios clínicos têm que avaliar a possibilidade de dano, né? Os riscos aos pacientes também. E a gente espera, em termos de pesquisa, que a gente tem que ter algumas maneiras, a gente chama de modo sistemático ou não sistemático de avaliar os efeitos adversos, e a maneira sistemática seria a de maior confiabilidade, a que geraria dados mais acurados. Né? E somente um ensaio clínico utilizava, quando os ensaios clínicos relatavam a mensuração de algum desfecho de dano, somente um deles relatou um modo sistemático de avaliar esse desfecho. Então, isso mostra uma oportunidade para que tanto a indústria ou os pesquisadores que estejam envolvidos em planejamentos de ensaios clínicos sobre a hidroxicloroquina no tratamento da COVID-19, que isso precisa ser melhorado, essa análise de qual que é o desfecho, o resultado para o tratamento, ela precisa ser aprimorada para a gente realmente entender o benefício ou não da hidroxicloroquina na COVID-19. Aqui, só para finalizar, uma figurinha, essa figurinha do artigo. Outra coisa que chama atenção aqui ilustra todos os desfechos clínicos propostos nesses ensaios clínicos. E essa figura mostra a variabilidade desses ensaios clínicos, né? Então, a gente também teria uma expectativa, existe uma expectativa científica que a gente precisa de que alguns desfechos-chave sejam consistentemente avaliados para que a gente tenha comparabilidade e acúmulo de evidências, para a gente realmente entender se um tratamento é eficaz ou não. E quando os ensaios estão sendo desenhados com tamanha magnitude de variabilidade nos seus resultados clínicos, a gente perde essa oportunidade de acumular evidências, de comparar evidências, sintetizar evidências no futuro. Então, isso é bastante problemático. Então, isso é demonstrado claramente para os ensaios, para os resultados clínicos e também para os resultados substitutivos, né? Também, 61% dos ensaios clínicos, dos desfechos, são extremamente variáveis, né? Desde proteína ser reativa, até fatores de inflamação, etc. Assim, uma variedade extremamente grande. Isso dificulta muito o acúmulo de evidências, o acúmulo do conhecimento e a consistência nos dados que a gente tem para trabalhar, tá? Então, acho que esse é o primeiro ponto da pergunta. Acho que tem uma outra parte da pergunta que vocês perguntam um pouco, acho que pode parar de compartilhar a tela, Cristina. É o seguinte, se existe ferramentas hoje
de sistematização pela indústria farmacêutica para fazer esse planejamento, exatamente para não ficar com essa disparidade tão grande que você não consiga analisar comparativamente os resultados. Pois esse mecanismo ele é mais em termos de pesquisa, né? A gente tem, por exemplo, existe uma iniciativa em termos de pesquisa que chama, se eu vou lembrar o termo em inglês, a tradução em português seria desfechos chaves, né? Chama COMET, Core Outcome Measurements. Core Outcome Measures. É uma iniciativa internacional que a proposta é um projeto internacional que abrange várias áreas e agora tem um braço, né, uma linha focada na COVID-19, que é exatamente propor desfechos que sejam chaves e que deveriam ser analisados em todo e qualquer ensaio clínico. Então, isso existe em termos de boas práticas de pesquisa, digamos assim, né? Há várias doenças, então, se as indústrias e os profissionais envolvidos no delineamento de ensaios clínicos acessarem essas iniciativas, ali existem as diretrizes sendo produzidas para que a gente tenha desfechos chaves sempre sendo analisados, para que a gente tenha essa consistência. Então, em termos de pesquisa, isso acontece, né? Em termos práticos, dentro da indústria, basicamente nessa etapa de planejamento, de envolvimento de pesquisador. Mas eu queria comentar uma outra coisinha com vocês, que eu acho que aí tem, depois disso, né, tem até essa etapa de pesquisa, e existe uma preocupação, que eu acho que eu entendo da pergunta de vocês também, que é válida, que eu vou quebrar em duas etapas, na verdade, que é depois, né, vamos ir para um momento um pouco mais no futuro e imaginário agora, mas que a gente sabe que a gente espera, né, que vai acontecer, que a gente vai encontrar, dentre esses tantos medicamentos sendo propostos, iniciados e testados, algum eventualmente vai demonstrar eficácia e um balanço adequado de eficácia e eventos adversos, né, aceitáveis para o tratamento de pacientes diagnosticados com COVID-19. Nessa situação, aí a gente passa a ter dois outros desafios. Um que vocês colocam na pesquisa de vocês, que aí é a produção do medicamento, né? O que a gente está vendo na esfera da vacina, por exemplo, é que as indústrias elas estão se adequando de uma forma bastante inédita e um pouco arriscada até em termos de negócios, mas bastante proativa e inédita, que ao longo que as pesquisas estão sendo feitas, né, se ainda tem etapas das pesquisas sendo feitas, elas já estão iniciando e organizando, desenvolvendo a planta de produção, a linha de produção, e etc, etc. Toda essa estrutura realmente de produção. De vacina é bastante complicada e complexa. Enfim, então, isso a gente está vendo em vacina, que pode ser que a gente veja também em medicamentos. Se o medicamento começar com uma demonstração de potencial benefício para o tratamento de pacientes com COVID-19, que algumas indústrias optem por começar muito rapidamente, muito proativamente, a adaptação das suas linhas de produção, mesmo ainda com resultados clínicos não totalizados, finalizados, né? As etapas agora elas são o que se está propondo, acho que em termos de adaptação da indústria, é que tudo aconteça um pouco em paralelo, encavalado, para que isso seja agilizado, né? Coisas que antes a gente faria, né? 2 anos a etapa clínica X, e aí depois a outra etapa, e aí depois a gente começa a pensar em produção, agora está tudo sendo pensado ao mesmo tempo e em paralelo. Né? Agora, uma outra questão que eu queria comentar com vocês, que eu acho importante para vocês, como futuros profissionais, também pensarem, e acho que é muito interessante, muito importante se pensar no contexto do Brasil, é também a avaliação do valor dessas novas tecnologias, né? Desses novos medicamentos, desses novos fármacos. Né? Então, por exemplo, a gente não comentou aqui, mas
tem também, enfim, pode ser todos esses fármacos que a gente tratou aqui, mas também, por exemplo, o uso de soro de pacientes convalescentes, né? Outra tecnologia que está sendo testada, enfim, tem uma série, deve ter mais de 100 fármacos e tecnologias sendo testadas e desenvolvidas para o tratamento da Covid-19. O anticorpo monoclonal, por exemplo, é um problema para a gente, né? Porque são medicamentos muito caros, né? Chegam num preço exorbitante no Brasil. Isso, era esse o ponto que eu queria tocar, que é o valor, e o valor é financeiro, mas é também o valor para o sistema de saúde, né? Eu acho que no Brasil ainda é uma área um pouco frágil, mas que eu sei que tem crescido, pelo menos eu sei que tem crescido, que é a avaliação de tecnologias de saúde, que é uma área que tenta fazer esse arcabouço, que ok, um medicamento, por exemplo, anticorpo monoclonal, ok, pode ser efetivo, né? Ok, pode causa certos efeitos adversos, mas é aceitável, o balanço é benéfico para o paciente. Mas ele tem um valor tão grande que ele não é possível de você acomodar isso dentro do sistema de saúde. E acho que esse ponto ele é muito, muito importante se realçar na questão da Covid-19. Acho que a Covid-19 ela demonstra, para quem não tinha visto até hoje, claramente que a gente precisa de sistemas de saúde único, né, e sustentável. Né? Sistema de saúde único significa que é um sistema de saúde que aborda, né, que oferece, que acolhe tratamentos e tecnologias de saúde que tenham um valor adequado de benefícios e que tenham um valor adequado societário mesmo, né? Que a sociedade pode e pode pagar e manter isso de forma sustentável. Então, por exemplo, a gente pode ser que a gente tenha somente medicamento para a Covid-19 que mostre benefício, e aí a gente não tem muitas opções, de repente a gente tem realmente que pagar o preço, né? Mas vamos supor que a gente tenha 2, né? E aí a gente tem que fazer uma avaliação do valor dessa tecnologia também para o sistema de saúde, como que a gente mantém essa tecnologia, né, no sistema de saúde e oferece para todos os cidadãos, que é basicamente isso que a gente que é vital, né? A gente vê claramente, né, comparativamente, o Canadá, que tem um sistema de saúde realmente universal. E você compara com o nosso vizinho dos Estados Unidos, né? Ok que as políticas também foram bem diferentes, mas os sistemas de saúde se adaptaram com uma resiliência no Canadá, que eles não se adaptam tão facilmente em países que não têm uma política única e sustentável para o seu sistema de saúde. Né? Única não no sentido que é igual, porque no Canadá não é, né? Cada província tem as suas particularidades, mas ele é nacional, ele é para todos os cidadãos podem acessar, e o sistema tem uma resiliência muito maior do que sistemas de saúde que não tem essa característica, né? Então, essa também eu acho que além de produção de quantidade, eu acho que esse ponto que você, né, né, então você realçou muito bem, por exemplo, os anticorpos monoclonais, etc. Então, alguns medicamentos são caros demais, e às vezes os sistemas de saúde não podem comprar esses medicamentos para todo mundo. Essas tecnologias elas têm que ser avaliadas nessas perspectivas também. E se eventualmente a gente espera que a gente encontre mais de uma solução para a Covid-19, a gente tem que pensar nisso, a gente tem que pensar também como que a gente vai adotar isso nos sistemas de saúde, né, de forma sustentável e para todo mundo, né? E aí a gente tem que pensar em como que a gente vai produzir também isso em termos, né, nacionais, internacionais, etc. Dani, você falou um pouco disso, vamos ver se tem alguma coisa a mais para acrescentar. Há uma grande atenção na mídia e na política sobre esses testes que estão sendo feitos com medicamentos e um foco em geral na ciência como uma situação rara, nós não estamos acostumados. Por mais que seja um cenário novo, quais consequências você acha que essa realidade possui?
Então, essa questão da atenção da mídia e da política nos fármacos, nos medicamentos, é uma questão que eu sempre pensei muito na minha carreira, e agora, né, é impossível não ver e não pensar. E eu confesso que eu tenho grandes preocupações, assim, eu entendo, principalmente focando na mídia inicialmente, é claro que eu entendo, é claro que eu valorizo o papel dos jornais, da mídia, na divulgação das informações, né? Mas eu fico muito preocupada com a interação da mídia e o foco, que acho que é natural da mídia na novidade, né, na notícia que é nova, que é fresca, e que pode ser, né, que é importante, que pode ser impactante, e como que isso interage com a pesquisa em fármacos. Então, por exemplo, o que eu vi muito, né, e lidei muito desde o começo da pandemia, é a questão de notícias de resultados ainda in vitro, ainda em modelos, como vocês comentaram, né, ainda em modelos 3D, etc. E as pessoas sempre muito assim, Dani, e essa novidade, será que esse tratamento sai amanhã, né? Basicamente isso. Né? Você sabe alguma coisa disso? Isso já está disponível? Isso a gente já pode utilizar, né? E a gente viu, de fato, notícias ainda que não estavam sendo baseadas ainda em evidências adequadas de efetividade, de segurança, das pessoas realmente pegarem aquelas notícias e levarem para a prática, utilizarem medicamentos ou coisas parecidas com esses medicamentos. A gente viu gente, quando as notícias da hidroxicloroquina começaram a aparecer, você viu notícia de gente que pegou, de pegar medicamento de aquário, semelhante à hidroxicloroquina, e utilizar. Né? Tipo, a gente viu notícias exageradas e não adequadas com relação ao uso de desinfetantes. A gente está vendo pessoas intoxicadas com isso. Né? Mas, principalmente com relação a fármacos, né, eu vi muito esse foco na novidade. Então, você faz muita... Você gera muita informação sobre pesquisas que ainda estão em fases longe de chegarem realmente a serem validadas na sua utilização prática e clínica, né, e aplicada ao paciente. Eu me preocupo bastante com isso. Eu acho que isso eu confesso que eu não sei muito como resolver, mas eu tenho até um olhar muito preocupado com isso, assim. E isso é o que muitas vezes ocupa muito do meu tempo como profissional, na questão da tradução da evidência do conhecimento em saúde, né, para as pessoas, para a população, que sejam até conhecidos meus, ou que sejam, enfim, de forma ampla, que as perguntas ficam focadas em torno dessas matérias, e essas matérias acabam focadas muito nisso. Um estudo falou isso, um novo estudo fala aquilo, agora saiu evidência de um novo antiparasitário, o antiparasitário brasileiro pode ser a solução. E essas coisas geram um nível de interesse que não se traduzem na prática, né? Acho que falta um pouco, talvez, não sei, acho que uma coisa interessante de desfecho, de evolução disso, talvez seria uma interação um pouco maior, ou um desenvolvimento um pouco maior em termos de quem produz informação em saúde nos jornais, de ter um pouco uma formação um pouco mais forte, talvez, em que é pesquisa clínica, em que se traduz realmente, né? O que é resultado de pesquisa que a gente pode realmente traduzir para a prática, informar o paciente agora, imediatamente, informar a população agora, imediatamente. Né? Eu acho que, eu não sei, eu tenho a sensação de que esse foco só na novidade, no último estudo, no último artigo, e na pesquisa in vitro, que pode ser uma novidade incrível, mas que ainda está no vitro, que não necessariamente vai ter o mesmo resultado em humanos, eu acho que tira o foco, cansa um pouco, e tira o foco das pessoas,
E às vezes gera mais dano que benefício, né? Mas, enfim, talvez uma solução para isso seja um pouco mais de um reforço, né, nos nossos conhecimentos de o que é pesquisa clínica, o que é o tratamento que se traduz em benefícios de fato. E com relação à interação política, no Brasil, eu me lembro, a primeira vez que eu me lembro de ter visto isso foi, se não me engano, em 2016, 2017, eu não vou me lembrar o nome da substância, mas era uma substância que estava sendo oferecida sem nenhum teste para o tratamento do câncer. E eu me lembro que, se não me engano, eu estava na fase que eu estava mudando do Brasil para o Canadá, então talvez eu não me lembre com todos os detalhes. Mas, se não me engano, as agências regulatórias descobriram isso acontecendo, proibiram, e acabou que... Mas os pacientes acreditavam que aquilo estava sendo benéfico, e houve uma intervenção política, né, de derrubar uma liminar da Anvisa, que tinha proibido que essa substância continuasse sendo oferecida para os pacientes, e essa intervenção política, se não me engano, fez essa liminar da Anvisa cair, né, e esse produto depois voltou a ser oferecido. Eu não sei qual foi o desfecho, depois que eu acho que eu parei de acompanhar, mas eu me lembro que foi muito, foi realmente, acho que da história recente, deve ter sido, acho que a primeira vez que isso foi realmente político, assim, uma liminar política completamente interferindo e inativando uma ação de regulação de medicamentos, né? E isso foi extremamente preocupante, óbvio, né? E novamente isso, essa questão de que aquela substância, ninguém nunca nem ouviu falar dela depois, então, assim, se era uma substância que realmente alterava o curso da doença, por que ela nunca tinha sido testada? Por que ela nunca tinha sido levada para o ensaio clínico? E por que né, ela nunca cresceu em termos de oferta e de alteração de curso clínico dos pacientes, né? Tanto que a gente, depois de um tempo, parou de ouvir falar, não sei como é que ficou essa situação. E agora, na Covid-19, novamente a gente vê isso, né? A completa sobreposição de percepções políticas, pessoais e outras sobre o que é científico. E sem nenhuma preocupação de o que não é científico, o que é simplesmente percepção de qualquer categoria, pode, na verdade, causar mais dano, né? Quando você está sugerindo, recomendando, optando por tratamentos ou supostos tratamentos que você não sabe se vão causar benefícios, eles com certeza vão causar danos, né? E isso não está sendo em nenhum momento discutido, né? Isso é muito... Eu confesso que isso é quase assustador, assim, e com certeza muito preocupante numa sociedade que às vezes parece que perdeu a capacidade de conversar entre as diferentes, de estabelecer uma conversa entre os diferentes conhecimentos, né, e diferentes habilidades. Então, o conhecimento e a esfera científica e de saúde, poder conversar com outras esferas e essas esferas de conhecimento e atitudes serem respeitadas em pró de um benefício único, né? Isso está meio perdido, parece, né? Isso é bastante assustador, eu acho. Realmente é complicado. Mas, bom, mudando de assunto e já indo em direção ao final da nossa entrevista, como que se enxerga a questão do distanciamento social como forma de lidar com a pandemia, considerando as divergências sociais, econômicas e políticas entre os países? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Essa é uma outra pergunta que ocupou e ocupa muito das minhas reflexões e do que eu tenho tentado ler sobre o impacto da pandemia da Covid-19 no mundo e nos países, né? Principalmente porque eu sou do Brasil, né? Eu
sou brasileira e me mudei para um país que tem condições econômicas superiores, digamos assim, né? O Canadá tem uma condição econômica muito diferente do Brasil, e desde o início da Covid-19, quando as medidas estavam sendo propostas, né, medidas de quarentena, medidas de isolamento, etc., a gente já aqui a gente via e vê ainda com preocupação, né, o impacto econômico disso, e principalmente agora a gente tem enormes preocupações com o impacto na saúde mental e o impacto, né, a exacerbação de inequidades de uma forma geral aqui no Canadá. E no Brasil a escala disso é infinitamente maior, né? E no começo da pandemia, e ainda hoje, né, se questionava muito. Na verdade, assim, se você pensar em medidas de saúde pública, toda medida de saúde pública ela deve ser implementada de acordo com o contexto, né? Então você tem, acho que quando a gente acompanha por exemplo, nesse momento da pandemia, as conferências, né, as conferências de imprensa da OMS, se você lê as notas técnicas e as diretrizes, você tem recomendações que são gerais, e nas conferências, principalmente, eles realçam muito, né, que várias das medidas propostas, elas têm que ser aplicadas dentro do contexto, né? Então, quando, no começo da pandemia, a gente estava pensando em isolamento total da população, né, quarentena, depois, acho que agora até no Brasil ficou conhecido como lockdown, e etc., tinha uma parcela de pesquisadores discutindo o quanto que isso era viável em países com estrutura econômica mais frágeis, o quanto que isso poderia ser benéfico em países em desenvolvimento, né? E os países em desenvolvimento, eles têm uma característica muito diferente em termos de perfil de saúde, perfil econômico das pessoas, etc., mas o próprio perfil de saúde das pessoas, né? Que poderia fazer com que esse isolamento total da população não fosse tão benéfico como num país mais desenvolvido, né? Em um país desenvolvido com uma estrutura econômica maior, né? Existia uma questão, uma preocupação enorme, né, dessa linha de pesquisadores, que questionava um pouco se esse benefício era transferido para os países em desenvolvimento. A questão do impacto econômico era muito forte, enfim. Existia essa acho que a grande questão também de se considerar quando a gente discute isso é que não existe certo ou errado e solução 100%. Para qualquer lado da opção, se você opta por um isolamento social um pouco mais leve, menos agressivo, você vai ter mais mortes, mais casos de Covid-19, e eventualmente você vai ter menos impacto econômico nas pessoas, eventualmente você vai ter menos mortalidade por outras causas, porque sim, as pessoas ou não têm mais acesso ao sistema de saúde como elas tinham antes, então elas deixam de ter o tratamento de saúde que elas tinham antes, e isso é muito forte em países em desenvolvimento. As pessoas em países em desenvolvimento, né, a população tende a ter mais multimorbidade, que agrava esse problema, né? Enfim, você vai ter sempre um comprometimento. Você não vai ter solução 100%. Então, isso era uma coisa que se tinha uma discussão, e infelizmente eu também vi com olhos bem tristes, quase uma discussão, uma incapacidade científica das pessoas entenderem que estava todo mundo tentando buscar soluções para um bem comum, mas enfim, né, essa discussão avançou um pouco meio em termos de oposições científicas, né, de um grupo defendendo muito o isolamento total, o conhecido como lockdown, e um grupo questionando que em países em desenvolvimento essas medidas deveriam ser pensadas dentro daquele contexto para limitar um pouco o impacto econômico, para limitar um pouco a mortalidade por outras doenças, para reduzir o impacto das pessoas não poderem mais acessar os seus sistemas de saúde por outros tratamentos que não da Covid-19. Né? Então, isso existiu,
de novo, não tem resposta certa, não tem sim ou não. Você vai para um lado, em qualquer lugar você vai ter que se comprometer, você vai ter comprometimento, né? Coisas positivas e coisas negativas. A Suécia, por exemplo, acho que é um país que tem sido muito comentado agora, porque eles optaram por um isolamento menos agressivo, eles têm mais casos e uma mortalidade maior de Covid-19. Eventualmente, talvez, não sei todos os dados com detalhes, mas talvez o impacto na economia deles seja menor do que como num país como o Canadá, em que se optou pelo isolamento agressivo da população. Né? Mas isso é uma coisa que o tempo vai dizer, acho que é difícil a gente falar agora. Com relação ao Brasil, especificamente, eu estou longe, né? Mas o que eu tenho acompanhado é que, infelizmente, a gente perdeu todas as possibilidades de entender como se a gente podia encontrar um meio termo entre essas discussões que estavam sendo colocadas, entre benefícios e problemas de uma ou outra alternativa. Né? Acho que essa oportunidade já passou, não existe mais, né? E acho que, infelizmente, a gente não chegou a conseguir conversar essas possibilidades no Brasil, né? Acabou... E uma coisa importante, né? Acho que até a OMS tem frisado muito, né? Qualquer alternativa, ela precisa ser extremamente unificada, né? É muito difícil você isolar uma população inteira, por todos esses motivos, né? Todos esses impactos. Então, tem que ser unificado, tem que ser uma coisa consistente, sólida, e a mensagem tem que ser clara para a população. E a gente não viu, infelizmente, a gente não conseguiu ver isso acontecendo no Brasil, né? E agora, acho que aí a questão continua, mas de uma outra forma, né? E para países como o Brasil, que você tem tamanho impacto econômico, como que você sai disso? Né? E de novo, muito provavelmente, né, o que esses pesquisadores também que eram contra e são contra o isolamento total falam, né, o que a gente discute, é que quando você tenta agora sair do isolamento, você vai ter os casos voltando. Né? Você não consegue isolar tanto assim, é muito complicado. Né? Então, você vai ter os casos voltando, você eventualmente vai ter mortalidade. O Canadá está vivendo isso agora. Né? O país se isolou por 2 meses ou mais, e agora as províncias, cada estado está adotando suas medidas para quebrar esse isolamento, e os casos vão retornar. Né? E como que você lidar com isso agora? Você lida com isso nesse momento? Né? Então, é o outro desafio. Né? E assim, eu adoraria ter uma resposta 100%, eu tenho muito procurado, mas eu acho que as questões que estão sendo colocadas são muito claras, né? Cada contexto tem que pensar como que adota ou não cada uma das medidas, como que apoia a sua população, né? Nos diversos impactos que estão sendo discutidos com relação quando o isolamento acontece, como que ele acontece, e como que a gente sai desse processo agora, e sempre vai ter uma balancinha. Não tem medida de saúde pública agressiva ou não agressiva, num contexto em que você tem uma doença infecciosa e que a população não tem imunidade contra ela, você vai ter desvantagens e vantagens em adotar uma ou outra medida. E acho que o grande desafio é você conseguir que as pessoas conversem, né, entendam os prós e contras de cada medida, decidam por um caminho, sejam sólidos, consistentes e acompanhem os efeitos e adaptem se for preciso, mas sejam sólidos e consistentes na comunicação com a população. Né? E que a população precisa saber disso, né? Que as medidas vão ter esses dois lados, né? De prós e contras, e que isso vai ser acompanhado e sentido melhor, a gente vai entender tudo isso melhor quando a gente estiver no futuro, né? Quando a gente olhar para trás e entender um pouco como que as medidas tiveram ou não efeito nos diversos países. Né? Nesse momento, a gente ainda tem o que a gente vê muito vários países adotando várias medidas de uma vez só. Você não consegue isolar o que deu certo e o que deu errado. E é natural que isso aconteça, né? Você tem uma doença infecciosa circulando com um volume de casos
assustador, né? Que na nossa geração acho que não viu ainda, não tinha visto ainda. Natural que isso aconteça, né? E agora não dá para o que eu acho que é muito preocupante é a gente manter uma conversa no sentido de tentar ficar apontando os erros dos outros para valorizar, né, para fazer a gente ficar certo, né? Mesmo a nível mundial, né? Eu acho que eu tenho visto nos jornais às vezes, né? Tipo, a Suécia me chamou a atenção semana passada por causa disso, né? Então, tipo, a Suécia adotou uma medida diferente, uma medida política de saúde pública diferente. E aí agora a discussão é, mas por isso eles têm mais óbitos? Então, se eles têm mais óbitos, por isso país X foi mais correto? Bom, isso é muito complicado, né? Cada contexto é um contexto. E quem adotou isolamento total tem outros problemas, né? Agora a gente está falando muito de saúde mental, de impacto nos adolescentes, nas crianças, de violência contra criança, de violência contra mulher, de falta, às vezes, completa de acesso à saúde reprodutiva, né, de mães morrendo no parto, porque não tem acesso à saúde reprodutiva, enfim. Então, assim, você tem também uma escadinha de problemas que estão indiretamente relacionados ao COVID, mas não são COVID-19, né? E a gente tem que pensar nisso também. Né? Acho que, pelo menos eu penso nisso, e acho importante que a gente não esqueça esse outro lado de todas as medidas que a gente toma em nível mundial e enfim, em todos os níveis com relação ao controle da COVID-19, a gente tem um contrabalanço que é um impacto em todas essas outras esferas que são importantes e vão também, nos próximos anos, a gente vai ver o impacto disso em termos de saúde, em termos de mortalidade, em termos de custo, em termos de sistema de saúde. Pelo menos eu acho. Ótimo. Chegamos ao fim, Dani. Gostaríamos de agradecer a disponibilidade da Daniela em participar dessa entrevista, contribuindo para o conteúdo da nossa liga e esclarecendo tantos pontos relevantes da sua área de atuação nesse contexto que estamos vivendo. Reconhecemos o mérito que essa disseminação de informações confiáveis sobre saúde no momento. E também gostaríamos de convidar a todos a curtir nossa página no Facebook, no Instagram e acompanhar as próximas entrevistas do nosso canal. Boa tarde.